mais um fechamento de mercado e encerramos mais uma semana. Hoje veremos o resultado do Ibovespa, do IFIX, do S&P 500 e a variação do dólar. Também veremos quais ações tiveram a maior e a menor valorização nessa semana, junto com os fundos imobiliários. Então fica no vídeo até o final, que é para você não perder nada. E o Ibovespa essa semana fechou com uma alta de 3,85% de valorização, onde teve sua abertura no dia 5 em 112 mil pontos e fechou a semana em 117 mil pontos, mas chegamos aí aos 117,100 durante a semana. Essa variação nos trouxe uma valorização de 3,85%. E essa é a terceira semana que o Ibovespa vem valorizando seu índice aos poucos, mas está crescendo. Semana passada foi 1%, semana retrasada menos de 1%, porém vem representando valorização. E se pegarmos numa janela de 3 meses, o Ibovespa se valorizou cerca de 5%. Ainda agora eu olhei minha carteira de ações e vi que tive uma valorização de 5 mil só durante essa semana. Quando eu abri, eu peguei um susto de alegria, né? Quem não quer uma valorização de 5 mil reais na sua carteira durante um intervalo de 5 dias? Olha que as empresas que eu tenho em carteira nem são focadas para valorização. Porém, ainda assim, tive um bom retorno. Mas como valorização não é meu objetivo é acúmulo para ganho de renda passiva. A valorização nesse quesito é bônus. Então, esse foi o fechamento do Ibovespa nessa semana, uma alta de quase 4%. Fechamos a semana aí com 117 mil pontos. E provavelmente vamos continuar subindo, que o Ibovespa vem rumo aos 120 mil pontos. Em seguida, o índice que mede a valorização dos fundos imobiliários, o IFIX, também teve sua terceira semana representativa com alta, mas sabemos que os fundos imobiliários não são tão voláteis assim, então foi uma leve alta, quase 0,5% apenas, onde saímos de 3.027 pontos para 3.047 pontos. Nós sabemos que para quem quer começar a investir na renda variável, colocar o pezinho aqui nos fundos imobiliários é a melhor escolha para começar a sentir a volatilidade do mercado de renda variável, pois a volatilidade é, vamos dizer assim, suave comparado à volatilidade de ações e de outros ativos de renda variável. Então essa semana tivemos uma alta de 0,66%, saindo de 3.027 pontos e fechando a semana com 3.047 pontos. E se dermos uma olhada no índice americano S&P 500, podemos ver que, por mais que o resultado tenha sido, vamos dizer assim, positivo para os Estados Unidos, ainda assim o mercado segue lateralizado com uma leve alta, mas eu digo que se manteve lateralizado. A valorização nessa semana no S&P 500 não passou nem de 0,5%. Lembrando, foi apenas resolvido a relação do teto das dívidas, ou seja, o que o Biden fez foi apenas suspender o teto de dívidas temporariamente, dando assim meio que uma carta branca para novos gastos. Porém, eu ressalto que a dívida continua lá. Vamos nos manter calmos, porque ainda pode acontecer muitas coisas e desvalorizações grandes podem estar adiante. Então, eu acredito que a onda forte ainda não chegou. Agora, se pegarmos os três gráficos e fizermos uma correlação durante a semana, como será que eles se comportaram? Bom, podemos ver que ambos apresentaram uma leve alta, uma alta lateralizada, onde o S&P 500, a volatilidade dele foi mais inferior que os nossos índices aqui. Teve um grande teste ali no fundo durante 3 dias da semana, porém conseguiu se recuperar e se manter lateralizado, enquanto os nossos gráficos aqui de Ibovespa e IFIX apresentaram suas mínimas no início da semana e continuaram a semana se valorizando. Por mais que tenha sido pouco, continuaram se valorizando, fechando a semana com suas leves altas. O Ibovespa com quase 4% de valorização e o IFIX com pouco mais de 0,5% de valorização. E o S&P se manteve lateralizado com uma leve alta de menos de 0,5%. Prosseguindo, vamos ver as altas da semana.
E nessa semana aí temos CVC, que é uma empresa de turismo, apresentando uma forte valorização de quase 27% só nessa semana. Com certeza quem especulou com CVC, com certeza deve estar feliz agora. Seguida de uma valorização de 15% de Gol, que é uma empresa de aviação, 14% de valorização de Via Varejo, que é uma empresa de comercialização de eletrônicos voltado para eletrodomésticos. Temos o Açaí Atacadista, que é uma empresa de venda de alimentos, comércio de alimentos no varejo, no atacado, com uma valorização de quase 13%. Em seguida, Carrefour, que também teve uma valorização de 12%, que também trabalha na parte de comércio de alimentos em varejo e atacado. Seguimos para as maiores desvalorizações da semana, onde liderou o ranking foi uma queridinha aí da bolsa do setor de celulose, a Suzano, teve uma queda de 2,54% nessa semana. Seguido da empresa IRB, que é uma empresa de seguros e resseguros, vem sofrendo por conta de fraude na contabilidade há mais de anos e continua caindo, apresentando essa semana uma queda de 2,46% do preço de sua cotação, seguidas de uma queda de 2,38% numa empresa de petróleo, a PetroRio, seguidas de CSN Mineração com menos 2,36%, menos 2,03% da empresa Desco. Para quem gosta de receber renda passiva todos os meses, apresento as altas da semana dos fundos imobiliários, onde quem liderou o ranking foi o fundo imobiliário CPTS, que é um fundo de papel de recebíveis, os certificados recebíveis imobiliários, seguidos de RBRR, que também é um fundo de papel e tem pagado aí nos últimos meses dividend yields maiores que 1% e apresentando uma desvalorização no preço da sua cotação nos últimos um ano de 8%. Agora o KNR11 é um fundo misto que apresentou uma alta nessa semana de 1,76% e tem entregado 0,6% de dividend yield mensal, seguidas de Tegar, que não alcançou nem 1% de valorização nessa semana, porém também é um fundo que tem entregado mais de 1% de dividend yield nos últimos meses. É um fundo de desenvolvimento imobiliário. E o HGLG, que ficou por último nessa lista de 5 fundos imobiliários que se valorizaram nessa semana, é um fundo imobiliário de logística, um dos maiores fundos de logística dentro dos nossos fundos imobiliários. Agora, quando puxamos as maiores desvalorizações da semana, também temos um fundo de papel Deva apresentando uma queda de 6,76% no preço da sua cotação nessa semana, seguida de menos 4,47% de HCTR11, que também é um fundo de papel e agora dia 15 vai pagar 50 centavos por cota, representando 0,77% de dividend yield, seguido dos últimos 3 fundos imobiliários que mais desvalorizaram na semana: o RPR, KNSC e TRXF. O RPR, que é um fundo de papel, KNSC, que também é um fundo de papel, e por último TRXF, que é um fundo imobiliário de imóveis comerciais, e vem apresentando nos últimos meses uma entrega média de 0,80% de dividend yield para os seus cotistas, e nesse mês irá pagar 85 centavos por cota. E o dólar, como se comportou nessa semana posterior à decisão do Biden de suspender o teto de gastos temporariamente dos Estados Unidos? Para nós brasileiros foi positivo. Veja que houve uma queda de 1,48% no preço do dólar para nós, onde abriu a semana em R$ 4,95 e fechou essa semana em R$ 4,87. Para quem gosta de fazer compras de ativos dolarizados, vai conseguir fazer uma compra um pouquinho maior. Perceba que no gráfico abriu a semana, caiu um pouco, no meio da semana tentou pegar um gás, mas caiu de novo, lateralizou, subiu levemente e tornou a cair de novo. Se esse padrão se repetir semana que vem, vamos ter dólar a 4,70.
Porém, não descartaria continuar comprando dólar. Lembrando, ter dólar em carteira é muito importante. Ter dólar e ativos dolarizados. Acredito que o dólar se manterá lateralizado mais algumas semanas nesse ponto. Se a economia dos Estados Unidos melhorar, pode ser que o dólar aumente. Agora, se a economia piorar, talvez o dólar caia de preço. Mas até lá, seremos um eterno talvez no preço do dólar. E há de quem tente cravar o preço do dólar, vai quebrar a cara. Minha recomendação, compre aos poucos. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. Compre aos poucos, invista aos poucos, esteja preparado para possíveis grandes quedas e esteja posicionado para surfar mais possíveis altas. Mais uma semana finalizada com sucesso. Esses foram os resultados dos mercados que eu acompanho e trago semanalmente para vocês. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar as informações até você.